Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Estudos Espíritas Jerônimo Mendonça. Eu me chamo Marco de Moraes, sou trabalhador e estudioso da doutrina espírita. O tema de hoje, que eu vou compartilhar com vocês, o objeto do nosso estudo, é pena de morte, segundo a doutrina espírita. A morte põe fim a tudo. A pena de morte será que representa a verdadeira justiça ou a vingança? Quais elementos dispõe a justiça humana para atuar numa situação de homicídio? Quando pensamos na pena de morte, será que realmente pensamos em justiça? E para onde será que irá a alma do condenado à pena de morte? O que será feito dela? Como o juiz deve agir no caso de uma mãe que perde seu filho vítima de um assassinato, de um homicídio? O que deve ser feito com a vida daquele homicida? Será que a mãe teria o direito de pedir a pena de morte do assassino? E como fica a mãe do assassino nesse caso? Bem, essa, dentre tantas outras reflexões desse polêmico tema que há tanto tempo assola a humanidade, serão objeto de nosso estudo segundo a doutrina dos imortais, segundo a doutrina espírita. Então a minha saudação vai para você, trabalhador da seara espírita, estudioso da seara espírita, seja qual for a sua religião, espírita, evangélico, budista, católico, ateu. O que importa é você estudar, é você buscar a sua evolução. A minha saudação vai para você. Se você não se inscreveu ainda no canal, ativa aqui o sininho e receba de antemão os nossos vídeos, objetos do nosso estudo. Muito bem, vamos lá. As obras estudadas serão o Livro dos Espíritos, questão 760 e seguintes, o Evangelho segundo o Espiritismo, Humberto de Campos, nosso irmão X, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, em Cartas e Crônicas. Essas serão as obras objetos de nosso estudo. Rogamos aos amigos espirituais que possam nos inspirar com o nosso estudo, através de bons pensamentos, de palavras que possam consolar e elucidar o fato objeto do nosso estudo dessa noite. Muito bem. Matar criminosos não resolve. Eles não morrem. Seus corpos descerão à sepultura. Mas eles, os espíritos imortais, seguirão vivos e ativos, pensando negativamente no ar que respiramos. E muitos poderão voltar piores dos que foram. Revista Reformador FEB, Federação Espírita Brasileira, a edição de outubro de 1981. Muito bem. O que acontece com o condenado, aquela pessoa que é sentenciada à pena de morte? Será que a pena de morte aplicada resolve? Bem, vamos traçar um paralelo antes. Segundo a nossa doutrina, a doutrina dos imortais, a morte não põe fim a tudo. A morte, ela extirpa apenas e tão somente o corpo físico. Logo, nós espíritas acreditamos na vida após a morte. E o que será feito daquele espírito que errou e que teve em algum momento a oportunidade de restabelecer, de se acertar? O que será feito daquele espírito? Bem, primeiramente, matar corpos significa vingar-se. Matar corpos significa o Estado se igualar ao criminoso. Equivale à sociedade cometer o mesmo crime que o criminoso. A pena de morte, para nós espíritas, é uma verdadeira violação da lei divina, pois Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é o único que pode dar a vida e tirar a vida. A pena de morte é faltar com a caridade, com o amor ao próximo, é impedir o andamento do progresso do espírito. Eliminar a carne significa extirpar a possibilidade de evolução e de modificação do espírito. Um bom pai sempre deixa aberta a porta do arrependimento ao seu filho. E aquele espírito encarnado que errou merece sim a possibilidade
de se recompor. É claro que haverá uma pena, é claro que ele deve ser segregado, afastado da sociedade, encarcerado para se recompor, para refletir, para buscar uma justiça social, mas a pena de morte em si não resolve o problema. Pois bem, façamos um estudo sobre a pena de morte na Bíblia. O Antigo Testamento previu, em alguns aspectos, a pena de morte. Um Deus que institui a pena de morte para punir crimes graves. Como é que será isso, Marco? Como é que funcionava a pena de morte no Antigo Testamento? Bem, vamos ler alguns trechos. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Prossigo. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Por fim, não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Pois bem, tratava o Antigo Testamento de um Deus cruel, de um Deus vingativo, um Deus semelhante a uma alegoria humana. É claro que o Antigo Testamento, instituído também por Moisés, instituiu na Bíblia, no Antigo Testamento, leis civis, leis que não eram propriamente espirituais, mas que foram feitas para conter o povo da época, para regulamentar situações que não tinham nenhum tipo de previsão legal. Então Moisés foi obrigado a instituir no Antigo Testamento leis civis e não leis propriamente morais. E lá tínhamos a visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus com uma espécie de alegoria humana. Já Jesus veio instituir o contrário, veio nos mostrar um Deus Pai, um Deus infinitamente amor, que lá na oração dominical, no famoso Pai Nosso, ele começa trazendo, desmistificando aquela imagem do Deus ausente, do Deus distante, e sim, tratando Deus como Pai. Pai nosso que estais no céu, trazendo esse Deus para a nossa intimidade. E esse mesmo Jesus, que era todo amor, aquele Espírito mais perfeito, o nosso governador e guia espiritual, ganhou uma cruz de presente. Teve a sua pena de morte instituída pelos homens, foi crucificado, pregando nada mais, nada menos que o amor. Pois é, na sua infinita misericórdia, Jesus veio trazer um novo mandamento, o mandamento maior, o mandamento do amor. Mandamento esse que não prevê qualquer possibilidade da morte ao seu semelhante, trazendo Deus como único detentor da vida e não sendo possível ao Estado extirpar qualquer vida humana. Muito bem, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, questão de número 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores e eles lhe respondem: incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda distante de vós. Vejam, meus amigos, é previsto a chegada de novos tempos, onde não haverá necessidade da imposição da pena de morte. É claro que muitos aqui defendem a pena de morte e nós respeitamos esses argumentos, porém não somos obrigados a concordar. Questão de número 761. A lei da conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso?
E os espíritos respondem a Allan Kardec: há outros meios dele preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Notem, aquele sujeito que cometera um crime, que é considerado um elemento criminoso, perigoso à sociedade, esse elemento deve ser extirpado, deve ser eliminado. E os espíritos respondem: não, tem outros meios de cuidar, tem outros meios de se fazer justiça social, que não propriamente matando, pois àquela pessoa é dada a possibilidade do arrependimento, da modificação, da reforma. É necessário deixar essa porta do arrependimento aberta, porque ao passo que aquela vida é eliminada, é interrompida, a possibilidade da prova daquele espírito, naquele momento, é cessado, pois nós estamos aqui no mundo de provas e expiações para evoluir. Ganhamos de presente essa vida de Deus, nosso Criador, para a evolução, visando o caminho do progresso. Então, se aquele espírito, se aquele encarnado vem, comete delitos, erra, de nada adiantará interromper o progresso daquele ser humano, extirpar a vida. Por quê? Porque é dada a possibilidade da reforma. Ainda encarnado, ainda em vida, é dada a possibilidade do arrependimento e, propriamente, da reparação. Vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, caridade para os criminosos. Leremos capítulo 11. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais perdão e misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem a Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedidos do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, que o mundo que nem sequer com falta leve se considera. Aqui vejamos que o mandamento de Jesus, quando Jesus encontra uma mulher adúltera que estava sendo apedrejada, procuram ao mestre, porque a lei local diria: aquela mulher adúltera merecia a morte. Ora, Jesus, você enquanto judeu é contra a lei. Olha que sinuca de bico que colocam o Cristo. E ele, num primeiro momento, silencia aquelas pessoas prontas para apedrejar a mulher adúltera. E a resposta do Cristo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos a multidão se desfez, refletindo sobre aquela situação. Ora, quem de nós não peca? Quem de nós não atenta contra o Evangelho? Quem de nós não comete pequenos e grandes delitos? Quem somos nós para julgar um irmão que incorreu numa conduta criminosa? Pois bem, conheço muitas pessoas que se consideram como a verdadeira tropa de elite do Senhor e levantam bandeiras, clamando por justiça, quando na verdade buscam por vingança. Ora, aquele que mata merece morrer. Pois bem, entendamos um pouco da evolução histórica da pena de morte,
Isso significa, além de transgredir a lei maior de Deus, além de violar contra a lei de Deus, significa voltar no tempo, pois façamos um paralelo da legislação humana sobre a pena de morte. Lá atrás, iniciou-se na vingança privada, numa tribo. Aquele que matasse alguém de outra tribo, aquela pessoa poderia pagar com a própria vida, assim como toda a sua família. Era a chamada vingança privada. Não havia uma lei que instituísse a pena de morte. Aquele que matasse poderia responder com a própria vida, assim como seus descendentes, assim como toda a sua família. Posteriormente, veio a Lei de Talião, o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis que tornou a pena mais branda, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se alguém matar, deve aquela pessoa morrer, não seus familiares, mas aquela pessoa que provocou o crime, aquela pessoa que matou. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir, você pode ferir aquela pessoa, não seus familiares. Posteriormente, tivemos o Código Draconiano na Grécia Antiga. A pena era excessivamente rigorosa, muito cruel, sendo a pena de morte uma das únicas existentes. Sócrates foi preso e posteriormente condenado à pena de morte. Antes de morrer, sua esposa em prantos o procurou antes da execução. E Sócrates então lhe respondeu: mulher, por que choras? E ela então lhe disse: choro porque não concordo. E Sócrates respondeu: não, eu estou preso e serei condenado à pena de morte. Essa é a lei, serei julgado. Ora, choro porque estás preso. E ele então lhe respondeu: não estou preso. Preso são as pessoas que me condenaram. Elas estão presas ao ódio, à vingança. Elas sim estão presas. Pois estou chorando porque a pena é injusta. Ora, mulher, queria que fosses justa. Não concordo. A pena é justa, é injusta. Por isso não chores. Choro porque irás morrer. Ora, então não chore, porque quem irá morrer é o meu corpo. A morte não existe. Ele já instituído e sem saber dos ideais espíritas, obviamente, instituído pela doutrina de Allan Kardec muito tempo depois, mas ele acreditava na vida após a morte, acreditava nas múltiplas existências do ser. Posteriormente, foi instituído o conjunto, ou a Lei das 12 Tábuas, instituída em Roma, que também punia entre a cruz e a espada. Durante a Idade Média, a Igreja Católica matou muita gente, pessoas que eram consideradas hereges, que ameaçassem a doutrina, católica, eram condenados à pena capital por fogueira. Muitas pessoas foram consideradas feiticeiras, muitas mulheres, médiums que viam espíritos, eram consideradas hereges e foram queimadas em praça pública, na fogueira. Tudo isso baseado nos concílios de Latrão, 1215, e de Toulouse, em 1229. Fatalmente e felizmente vieram ideais iluministas. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot criticaram a pena de morte, que foi também alterada pelo Cesare Beccaria, o Marquês de Beccaria, que evocou ideais iluministas e criticou essa pena tirânica por 3 razões: ilegitimidade da pena, inutilidade da pena e desnecessidade. Ou seja, a pena de morte para Beccaria era ilegítima, inútil e desnecessária, pois haviam outras formas de se punir, encarcerando aquele condenado, ressocializando a fim de que trouxesse novamente o condenado à sociedade. Por fim, tivemos a Revolução Francesa, a guilhotina, trazida como método mais humano pelo médico francês Joseph Ignace Guillotin.
tendo decapitado parte da família real. Bem, posteriormente e atualmente, tivemos nos Estados Unidos na veia, pena de morte na veia com injeção letal ou envoltos na cadeira elétrica com o método de 2.000 volts e diversas formas, além de enforcamento, câmara de gás, injeção letal, fuzilamento. Quantos judeus foram mortos em câmaras de gás, vítimas do nazismo, propriamente com a pena de morte. E no Brasil, Marco? No Brasil, hoje, atualmente, existe a pena de morte, sim, numa hipótese de guerra, em casos de deserção. A pena de morte é de fuzilamento. Essa é a pena prevista na Constituição Federal. Porém, trago aqui uma reflexão sobre a pena de morte indireta. Quantos condenados dentro do cárcere, dentro de penitenciárias, são condenados internamente à pena de morte, em revoltas, em situações incontroláveis? Quantos presos, condenados, acabam morrendo em rebeliões, vítimas de um sistema carcerário falho, desumano? Quantas vítimas são condenadas à pena de morte dentro de favelas, vítimas de uma guerra humana, de uma guerra civil, dentro de um sistema entre polícia e traficantes? Quantos jovens são condenados à pena de morte indireta, vítimas de um sistema falho? Temos vários casos e sendo os principais mártires de pena de morte, citaria aqui alguns: Sócrates, Jesus o Cristo, Simão Pedro, Joana d'Arc. Quantos cristãos foram condenados a penas de morte nas arenas? E aqui no Brasil, o principal caso, Tiradentes. Jesus traz uma visão completamente diferente. E ele cita na parábola, a parábola da semente do joio e do trigo, o caso aqui da pena de morte. Eu vou ler e na sequência faremos uma reflexão sobre o tema. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo uma boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo quem fez isso. E os servos então lhe responderam: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pois bem, meus amigos, essa parábola muito nos diz, em especial sobre a pena de morte, sobre o bem e o mal. O campo propriamente simboliza a humanidade, a vida terrena, a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária. A semente do joio simboliza as más condutas do homem, os maus pensamentos, o egoísmo, o materialismo, as condutas hipócritas. A semente do trigo, a erva boa, a caridade, o amor ao próximo, os bons pensamentos, a reforma íntima, tudo aquilo que permite ao homem evoluir. E a primeira situação em que o servo foi indagar foi: quem fez isso? Vejam, ele não foi resolver o problema. O servo procurou encontrar culpados. A quantas das vezes, ao ver um problema, não queremos resolver. Queremos sim encontrar culpados, pois foi a primeira reação do servo, tentar encontrar o culpado e não propriamente resolver o problema. Ato contínuo, o servo chega e diz: posso arrancar o joio? Posso extirpar aquela semente má? E para surpresa, qual foi a resposta do Senhor? Não, deixai-os crescer juntos. Por quê?
porque fora permitido o livre-arbítrio. O livre-arbítrio humano, as boas escolhas, a boa conduta. É o homem quem escolhe a sua semeadura. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quantos de nós pertencem aqui a uma tropa de elite do Senhor e dizemos: vamos arrancar o joio da humanidade, vamos instituir a pena de morte aos assassinos, aos traficantes? Quantos de nós dizem isso? Levantam a bandeira de pena de morte. Mas o Cristo instituiu outro pensamento de modo contrário, ensinando o mestre: a cada um segundo suas obras. A morte chegará para todos. E quando, por ocasião da ceifa, propriamente dito, da morte, todos prestaremos contas. Prestaremos contas do que fizemos com a nossa vida, do que fizemos com o nosso corpo. O homem prestará conta de suas escolhas. Portanto, não ceifai a vida humana. Não entrem com a tropa de elite do Senhor, com a pena de morte, porque de nada adiantará. Deixai crescer o bem e o mal lado a lado, as condutas. Deixai vir os bons pensamentos. E eu me recordo aqui do desenho de infância, quando eu era pequeno, assisti o desenho do Pateta, em que o Pateta entrava no carro e tinha lá o anjinho e o diabinho. E ele, ora, ele era influenciado pelo anjo, ora, ele era influenciado pelo diabo, pelo demônio propriamente dito. A quantas das vezes na vida somos influenciados por bons e maus pensamentos. Porém, temos que ter a consciência e a certeza de que levantar a bandeira da pena de morte não resolve problemas. Ao contrário, o verdadeiro espírita, ou melhor dizendo, o verdadeiro cristão, não concorda com a violência, não levanta bandeiras de vingança, de ódio, de pena de morte. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, entende que apenas Deus tem o direito da vida humana, não cabendo aos homens, nem mesmo ao Estado subtrair a vida humana, seja ela em qualquer hipótese, nem mesmo em legítima defesa. Mas muitas pessoas dirão: mas em casos de homicídio, e um traficante de drogas, e uma pessoa que mata o inocente, o que disporá um juízo humano? Aquela pessoa merece ser condenada e punida com a pena capital, com a pena máxima. Aquela pessoa, aquele homicida que mata uma criança, que mata o inocente, como ficará a mãe da vítima? E numa hipótese de pena de morte, que tipo de justiça reparadora será essa? A pena de morte trará àquela mãe que perder o seu filho? Trará a saciação? Trará algum sentimento de justiça? Ou, propriamente dizendo, de vingança? E como ficaria a mãe do assassino nesse caso, condenado à pena de morte? Como pensaria? Que tipo de justiça é essa que não repara, que apenas vinga? Isso não é justiça. Isso não é reparar. Então, nós, espíritas, não podemos concordar em nenhuma hipótese com a pena de morte. Não podemos concordar com o armamento. Temos a responsabilidade em nosso país, em nossa cidade, de não eleger violência, de não adentrar em discussões políticas que queiram ser violentos, que queiram instituir pena de morte ou mesmo violência. Sobre o tema, o nosso irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, esclarece no livro Cartas e Crônicas. Eu lerei também. Eliminar a carne não é modificar o espírito. E as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, se não constituem padrão de heroísmo e renunciação de imediato além túmulo, vampirizam o organismo social que lhe impôs o afastamento do veículo físico, transformando-se em quistos vivos de fermentação da discórdia e da indisciplina. Organizar a penitenciária renovadora, onde o serviço e o livro encontrem a aplicação adequada, é a solução para o escuro problema da criminalidade entre os homens. Mesmo porque o melhor desforço da sociedade contra o delinquente é deixá-lo viver na reparação,
de suas próprias faltas. Vejam, meus amigos, que esclarecedor. Imaginem aquele condenado, vítima da forca ou do fuzilamento. Que destino terá o seu espírito quando liberto do corpo? Aonde ele estará? Muito provavelmente bravo, chegando revoltado ao plano espiritual, se tornando um verdadeiro vampirismo. É isso que ele fará. Ele ficará perdido, aturdido, revoltado, sem entender a verdadeira justiça, sem concordar com a pena que lhe fora imposta, pondo fim à sua existência carnal, mas sabendo que a morte não põe fim a tudo, sabendo que ele errou, mas que não fora concedida naquele momento uma nova oportunidade. Então, aquela vítima do Estado, aquela pessoa, aquele espírito, quando chega ao plano espiritual, chega dotado de ódio, de revolta, de um sentimento de vingança. E vai sim incomodar, turbar o Estado, turbar as pessoas. Não resolve o problema. Eliminar o corpo significa vingar, extirpar uma oportunidade de reparação, fechar a porta do arrependimento. E um bom pai sempre deixa a porta do arrependimento aberta. Pois bem, para finalizar, eu vou recordar a fábula do homem mais forte. Numa aldeia de lavradores, resolveram instituir um concurso. Quem era o homem mais forte? Pois chega um primeiro homem, muito viril, e num único golpe, com sua mão, derruba uma árvore, gritando e bradando, derruba. Seria ele o homem mais forte? Pois chega um segundo homem e, com o seu ombro direito, resolve derrubar, num único golpe, duas grandes árvores, gritando. Por fim, chega um terceiro homem e, com um chute inigualável, resolve derrubar 5 grandes árvores com um grito insuperável. Pois bem, é finalizado o concurso. Quem ganhara? O homem que mais alto gritou ou o homem que mais derrubou árvores? Para o julgamento, resolvem chamar um sábio e perguntam: ora, sábio, quem é o homem mais forte de todos? Aquele que mais alto gritou ou aquele que derrubou mais árvores? Pois o homem, aproximando-se de todos, diz: nenhum ganhou. Resolve então aproximar-se de uma árvore, quebra um galho e diz: o homem mais forte é aquele que conseguir replantar esse galho na árvore, pois destruir é muito fácil. É para os fracos, construir é para os fortes. E assim, meus amigos, nós encerramos mais uma reflexão, entendendo que a verdadeira justiça não é a justiça que pune com execução sumária, não é a justiça que extirpa vidas, não é a justiça que condena pessoas à morte. A verdadeira justiça é a verdadeira justiça divina, é aquela que deixa aberta a porta do arrependimento, que deixa aberta a porta para a reforma íntima. Meus amigos, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu te vejo no próximo vídeo.